Seja bem-vindo ao Politiquês. Eu sou a Ana Luísa Bessa e no programa de hoje vamos falar de um tema importante na política internacional. É isso mesmo, Ana. Como de costume, o Politiquês vai te ajudar a entender um pouco mais do que está acontecendo no cenário político mundial, o conflito entre Israel e Palestina. Eu sou Guilherme Nannini e no programa de hoje temos a presença da Soraya Mislé e da Giovana Carlos. Soraya é jornalista palestino-brasileira e tem especialização em globalização e cultura, além de ser mestre e doutoranda em estudos e é autora do livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina. Já a Giovana é estudante de Ciências Sociais na USP, pesquisadora na área de História Moderna da Palestina e cofundadora da ESPP, coletivo da USP que promove debates e atividades sobre a Palestina. Sejam bem-vindas, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E gostaria, antes de tudo, que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho sobre a carreira e pesquisa de vocês. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar com vocês. Obrigada pelo convite. Bem, eu sou palestino-brasileira. Meu pai é um dos que foram refugiados em 48, no que a gente chama de Nakba, catástrofe, com a formação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada. Então, meu pai, meus avós, meus tios estão entre os 800 mil palestinos expulsos naquele momento e a aldeia da minha família foi uma das 500 destruídas nesse processo de limpeza étnica que continua até hoje. Então, eu aprendi a identidade palestina já quando criança pelos olhos do meu pai. E nós seguimos lutando contra essa, que é uma das maiores injustiças da era contemporânea, além de tentar trazer conhecimento sobre essa questão, né, a gente busca escrever artigos e também organizar atividades em solidariedade internacional, que é urgente. Bom, eu sou a Giovana, sou pesquisadora lá na USP. O meu tema de pesquisa é principalmente o momento na Palestina a partir do mandato britânico, então mais ou menos no começo do século XX, em 1920, até os anos 2000. Eu estudo principalmente os grupos marxistas na Palestina, são 3 partidos principais e, enfim, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite também. Bom, antes de a gente aprofundar o nosso bate-papo, a gente vai rodar um VT para você, espectador, saber um pouco mais sobre as origens desse conflito. Com pouco mais de 3 décadas de duração, a questão palestina-israelense ainda gera dúvidas sobre quais são suas verdadeiras origens. O fato é que diversos fatores ao longo dos anos passaram a ser pontos atenuantes e centrais no embate, o que gera diferentes análises sobre as origens do conflito, até mesmo entre pesquisadores de toda a comunidade internacional. Também é comum a gente encontrar análises que tratam a questão Palestina-Israel como um conflito de ordem religiosa, que seria, um conflito ali entre os judeus do Estado de Israel e os muçulmanos palestinos, de uma maneira geral. Também tem a perspectiva de que se trata de um conflito de caráter étnico entre os judeus e os árabes palestinos, e também que seria uma guerra contra o terrorismo árabe muçulmano, de uma perspectiva aí bem orientalista e bem preconceituosa. Atualmente, o conflito obtém diversas intervenções internacionais. Uma das mais conhecidas é o apoio dos Estados Unidos da América ao lado israelense, levando seu famoso caráter imperialista de dominação e aparato bélico ao exército de Israel. Acho que o ponto máximo, dessa relação próxima entre Estados Unidos e Israel veio com os ataques de 11 de setembro, Israel como sendo ali o estado mais ocidentalizado do Oriente Médio, com características mais ocidentalizadas, mais próximas da modernidade europeia, da modernidade anglo-saxã. Então, Israel seria o grande aliado dos interesses dos Estados Unidos ali na região do Oriente Médio. Bom, Soraya, eu queria falar com você, a gente viu aí depois do VT, sobre as divergências que a gente tem para definir essas origens para esse conflito, Por que você acha que existe esse desencontro das opiniões e como começou essa questão de Israel e Palestina? A questão palestina
na verdade, tem a ver com um projeto de colonização. Eu acho que o central é isso, entender que não tem nada a ver com religião, né? É um projeto político de colonização, né, com o apoio do imperialismo do momento. O movimento sionista, né, que surge em fins do século XIX, desde sempre ele visava a colonização daquelas terras. Ele utilizava o termo, isso está nos diários das lideranças sionistas, né, transferência populacional. Então, para constituir um Estado, né, judeu, de maioria judaica, era preciso a transferência populacional da maioria nativa, que não era judia, né? Naquele momento, em fins do século XIX, eram 6% apenas de judeus. Então, para mudar a demografia, eles usavam esse termo transferência. Transferência dos árabes que estavam dentro para fora das suas terras, né? E de imigrantes europeus para dentro da Palestina, sobretudo da Europa do Leste e Central. Então, é um projeto de colonização por povoamento, né? Eu penso que primeiro tem que limpar esse terreno, essa questão de que o projeto sionista, então, era de colonização e visava a conquista da terra e do trabalho, a conquista da terra, anexando as terras, né, a partir do que eles chamavam, como um eufemismo para a limpeza étnica, de transferência, né, e a partir dos assentamentos que eram criados, havia determinação de trabalho exclusivo para judeus. Essas eram as formas de promover esse projeto de colonização desde sempre. E sempre em aliança com o imperialismo do momento. Primeiro foi a Grã-Bretanha, né, que fica com mandato sobre a Palestina como espólio de guerra pós-Primeira Guerra Mundial, e já em 2 de novembro de 1917 se declara favorável, através da Declaração Balfour, favorável à constituição de um lar nacional judeu na Palestina, né, portanto, dando seu aval a esse projeto de colonização. E isso vai detonar uma série de revoltas por parte dos nativos palestinos, a maioria que era camponesa e vivia de agricultura de subsistência. E há uma revolta muito poderosa em 36 a 39, que foi o momento mais próximo em que se chegou da libertação da Palestina, e essa revolta é derrotada. Ela é derrotada em 39, né, são milhares de mortos, as lideranças presas ou mortas, e os palestinos, como contam os próprios palestinos nas suas memórias, não podiam sequer portar uma faca de cozinha. Enquanto isso, as paramilícias sionistas eram fortemente armadas, né, seja pela Grã-Bretanha, seja pela União Soviética, né, que enviava armas via Tchecoslováquia, a União Soviética sob Stalin. Então, garantindo os planos de limpeza étnica, que já nos anos 40 eram delineados, que eles fossem executados. Em 29 de novembro de 47, né, em fevereiro de 47, a questão palestina é entregue para a recém-criada Organização das Nações Unidas, e em 29 de novembro de 47, a Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, recomenda a partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional, sem consulta aos habitantes nativos. Naquele momento, mesmo depois de várias ondas de migração, né, nessa colonização sionista, havia menos de 30% de judeus na Palestina, e para se ter uma ideia do que significava isso, a aldeia do meu pai, que era Cacum, que tinha 2.000 habitantes, seria dividida ao meio. O cemitério da aldeia, perto das casas, ficaria do lado do Estado judeu. Então, as pessoas, quando souberam disso, que era muito, muito simples, diziam, não é possível, não poderemos nem mais visitar ou enterrar os nossos mortos, né? E isso foi o sinal verde para que os planos de limpeza étnica, que haviam sido delineados e traçados, como comprovam inclusive novos historiadores israelenses, como Ilan Pappé, fossem executados, e começaram a ser executados 12 dias depois. A pedra basilar da Nakba, a catástrofe, que é a formação do Estado de Israel, é 15 de maio de 1948. Mas a Nakba começou muito antes, ela tem mais de 100 anos. A Nakba para os palestinos continua até hoje, nesse projeto de colonização, expansão colonial agressiva, né, e limpeza étnica, e o regime que só poderia dar no que deu um regime de apartheid institucionalizado. Essa colonização segue até os dias de hoje,
e há muita confusão, muita desinformação. Eu penso que porque a gente tem, hoje, lá em 48, as pessoas nem sabiam que existia palestinos e Palestina, né? O projeto de apagar os palestinos do mapa, né? Parecia que ia dar certo, quando Israel ocupou 78% da Palestina histórica em 48, avançando até mesmo porque recomendava a ONU. Mas a resistência palestina, né, que se dá sob todos os meios, porque resistência para os palestinos é resistência, impediu que eles fossem apagados do mapa, e hoje as pessoas falam em palestinos e Palestina, mas eu costumo dizer que nós somos ilustres desconhecidos. As pessoas não sabem que se trata de uma das maiores injustiças da era contemporânea, que segue até hoje e que há muita confusão. Não é um conflito, não é um confronto, não é uma guerra, não é pontual, não é uma questão pontual que acontece hoje. É uma questão histórica de colonização por povoamento, limpeza étnica e apartheid. E, Giovana, também foi comentado a participação de outros países, né, nesse cenário, principalmente oferecendo ali aparato bélico. Como você acha que isso influenciou na situação e influencia? Eu acho que até hoje a gente tem que denunciar dois principais pontos aí durante todo esse processo de limpeza étnica da Palestina. Primeiramente, a gente deve falar do apoio das potências imperialistas. Então, todo o mundo virou o rosto contra a Palestina e apoiou Israel de uma maneira a justificar, a querer minimizar os danos do Holocausto, principalmente. Então, a Grã-Bretanha, ela principalmente apoiou de maneira se livrando do problema. A Inglaterra, ela mantinha o mandato britânico lá, ocupava militarmente a Palestina, não quis mais lidar com o problema a partir da Segunda Guerra Mundial e deixou para as milícias sionistas, como a Soraya citou, que tinham inclusive apoio não só de armas, mas também apoio de treinamento com o exército britânico. Isso é num primeiro momento. Num segundo momento, esse segundo ponto, é também denunciar a questão dos países árabes em volta da Palestina que não quiseram lutar, não lutaram de maneira pontual e contundente contra a formação do Estado de Israel. Então, a gente tem esses dois pontos, tanto de potências imperialistas quanto de países árabes à sua própria volta. Bom, pessoal, o papo tá bom demais, mas agora a gente vai sair rápido para um intervalo e a gente já volta. Não sai daí! E voltamos com o Politiquês, hoje falando sobre o conflito Israel-Palestino, com a presença da Giovana, Carlos e Soraya Misler. Vamos agora acompanhar o VT sobre o assunto. Ao longo do século XX, o conflito entre árabes e israelenses na Palestina se tornou cada vez mais cercado por minúcias e dificuldades. Apoiados por grandes potências mundiais, os israelenses conseguiram formar um poderoso aparato bélico capaz de conter a reação dos palestinos. Entretanto, em meados da década de 1980, essa discrepância bélica caracterizou a chamada Intifada. Intifada é o termo que representa a insurreição dos palestinos contra os abusos promovidos pelos israelenses. Quando a palavra é usada no contexto das décadas de conflitos entre palestinos e israelenses, ela se refere a um levante organizado de palestinos contra o exército israelense. Os lados opostos já lutaram em dois desses conflitos. O primeiro aconteceu em 1987 e terminou em 1993. O segundo, ainda mais violento, iniciou nos anos 2000 e durou mais de 4 anos. Israel reivindica Jerusalém como sua capital. Os palestinos também afirmam que Jerusalém, atualmente ocupada por Israel, deve ser a capital de seu estado. O conflito, caracterizado como uma guerra, ainda está bem longe de ser solucionado e gera uma grande polarização na política internacional ao optarem pela defesa de um dos lados do conflito.
Giovana, a gente viu aí que as intifadas foram 2 levantes importantes no conflito. Então, por que a gente pode considerar como algo tão importante esse levante palestino sobre Israel? A gente pode entender as duas intifadas, a primeira, como disse o VT, entre 87 e 93, 94, e a segunda entre 2000 e 2005, como conflitos que ocorreram em reação em cadeia, né? Ou seja, não foi a reação da intifada não foi uma reação contra uma política pontual, algo que poderia ser desfeito com uma canetada, por exemplo. A primeira intifada vem como reação a todo o período, desde 48, no estabelecimento do Estado de Israel, até principalmente o momento pós-Guerra de 67. A Guerra de 67 é muito importante para entender a primeira intifada, porque é um momento em que Israel defende um ataque preventivo contra os principais países árabes à sua volta, principalmente o Egito, a Síria e a Jordânia. A partir do momento desse ataque, a guerra é vencida, assim, dura 6 dias e Israel vence de maneira muito forte, se impondo entre esses 3 países árabes, né? A partir também disso, a Cisjordânia é toda ocupada. A Cisjordânia é a região em que os palestinos são praticamente jogados, né, depois de 48, estava sob controle jordaniano, com a... Desculpa, tudo bem, vai cortar. Com Israel ganhando essa guerra, né, ocupa toda a região da Cisjordânia e a vida dos palestinos, a partir de então, é completamente... realmente fica muito pior, né? Então, por exemplo, com a ocupação israelense, a economia palestina é totalmente sufocada, a questão de liberdade de trânsito que antes tinha não se tem mais, né? As ruas são ocupadas militarmente, então a condição de vida palestina piora muito de 67 até o momento em que tem esse levante, que é a primeira intifada. Bom, essa primeira intifada ela é conhecida como Intifada das Pedras. Então, as imagens que nós vimos no VT, por exemplo, de foguetes, qual o nome? Não é foguetes, são mísseis. As imagens vistas no VT de vários mísseis, na verdade, ela não faz parte da primeira intifada, que é uma intifada que é uma revolta popular muito mais com a presença das massas palestinas, principalmente de jovens adolescentes. É muito marcante a imagem de adolescentes e mulheres participando dessa revolta, com pedras na mão, porque era o que tinha a população palestina no momento. Bom, essa primeira intifada tem um saldo de mortos de mais de 1.000 palestinos mortos, né? E enfim, ela tem como reação a curto prazo os acordos de Oslo. Os acordos de Oslo são esses eventos políticos que definem a situação da Palestina até os dias de hoje. Então, os acordos de Oslo vieram como uma reação a essa intifada, no sentido em que Yasser Arafat, que é o líder mais popular da Palestina, entra em acordos de paz com o primeiro-ministro israelense, na época, Yitzhak Rabin. Os Estados Unidos mediam esses acordos de paz e o resultado direto foi a construção de uma autoridade palestina, ou seja, Israel não reconhece a Palestina como um Estado, mas reconhece uma autoridade palestina, que tem, na prática, poderes municipais e uma polícia que age muito mais na contenção de massas da própria Palestina. Enfim, Oslo foi recebido entre os palestinos em um primeiro momento com muito entusiasmo, mas logo em seguida
pode ser percebido que a situação dos palestinos não mudou substancialmente ou significativamente, e então ocorre a segunda intifada. A segunda intifada dura de 2000 a 2005 e, de fato, foi um pouco mais violenta no sentido de mortos, né? Então, são cerca de 5.000 palestinos mortos nesse momento e uma presença muito mais forte de armas. Então, é um momento em que o Hamas consegue subir ao poder de maneira popular, ou seja, com apoio popular entre os palestinos, também porque os palestinos não conseguiam mais ver na autoridade palestina uma solução para a sua situação, né? Então, tanto a primeira intifada quanto a segunda intifada, ela tem ações, tem reações muito presentes até hoje, né? Um evento que é bastante recente e que, enfim, mudou completamente a situação da Palestina hoje, inclusive com Israel recrudescendo suas políticas de controle no território. Soraya, você crê que esses dois levantes, se eles não tivessem acontecido, a situação de Israel, o avanço de Israel sobre a Palestina seria ainda muito maior? Olha, as intifadas, que são esses levantes populares, né, como explicado aqui pela Giovana, são inevitáveis numa situação em que você é sufocado, né? Totalmente sufocado. Você enfrenta todos os dias todos os direitos humanos fundamentais violados. E é por isso que crianças, meninos, não sei se tinha uma imagem muito característica de um menino atirando uma pedra num tanque, na frente do tanque. Aliás, esse menino morreu muitos anos depois pelas mãos de Israel. Mas uma criança atirar uma pedra em tanque é uma situação em que você não tem mais nada a perder, porque todos os seus direitos humanos fundamentais são violados. E é uma situação em que as pessoas não aguentam mais. Eu penso que, na verdade, se os palestinos hoje existem, é porque eles resistem. Isso em todo... A gente, por exemplo, na intifada, a repressão de Israel era quebrar os cotovelos dessas crianças. E criança que atirava pedra podia ser presa por 20 anos. Ainda hoje é assim, criança de 12 anos pode ficar presa por 20 anos, né, por atirar uma pedra num tanque. Então, a situação é insustentável, insuportável, e é isso que leva a uma intifada. Eu penso que se os palestinos não resistirem e não resistissem, eles sequer existiriam hoje. Então, acho que, na verdade, Israel tem desenvolvido e colocado em prática o projeto que sempre teve. O projeto de avançar, né, ao máximo, e hoje, se vocês verem o que era o mapa da Palestina lá atrás, antes de 47, 46, e o que é hoje, vocês veem esse avanço colonial, esse avanço da colonização todos os dias. Já houve sinalização, por exemplo, foi falado aqui da segunda intifada, né, que a Giovana explicou. A segunda intifada foi uma provocação, né, do então ministro Ariel Sharon, o primeiro-ministro, que visitou a esplanada das mesquitas e entrou em Al-Aqsa. A mesma provocação que tem sido feita hoje, né, em que eles invadem a mesquita e agridem, inclusive, as pessoas quando estão rezando. Os palestinos não podem sequer rezar em paz. Essa é a realidade dos palestinos todos os dias. Então, a segunda intifada, o detonador foi isso. Já houve sinais de que outra intifada vai acontecer. E eu quero dizer para vocês, vai acontecer, porque é inevitável, porque não dá para aguentar uma situação como essa, sabe? É todos os dias, sabe? Só este ano, Israel já matou mais de 60 palestinos, inclusive mulheres e crianças. No começo deste ano, acho que foi em março, se não me engano, uma bebê de 19 meses em Gaza morreu, porque foi impedido a ela. Gaza está sob cerco desumano há 14 anos, israelense. Né?
E a Giovana colocou bem, né? Os regimes árabes também são parte dessa colonização. O Egito também tem uma fronteira com Gaza. E Gaza está sob cerco desumano há 14 anos, bombardeios frequentes, que a mídia mostra quando eles são massivos, mas que acontecem também a conta-gotas todos os dias. E essa bebê não teve autorização para tratamento, para sair de Gaza para ter tratamento, e ela morreu. Então essa é a realidade dos palestinos todos os dias. Uma hora vai explodir de novo um levante popular, porque é inevitável. O problema é que nós estamos falando da quarta potência bélica militar, que é Israel, apoiada pelo imperialismo do momento, que são os Estados Unidos, que destinam 3,8 bilhões de dólares todos os anos para Israel, e os palestinos completamente desarmados, né, que seguem na sua resistência sob todas as formas, de uma forma heróica. Né, e é por isso que não desapareceram do mapa. Então, acho que sim, se não tivesse as intifadas, né, não dá para jogar a culpa, eu acho que não dá para pensar que as intifadas levaram Israel a avançar, sabe? Israel utilizou como pretexto, né, o propósito de avançar sempre esteve, né, nos planos, né, desse projeto colonial sionista. Perfeito, caminhando aqui para o fim da entrevista, queria que vocês dessem alguma indicação de material para quem quer se aprofundar mais no contexto. Eu indico o livro do Ilan Pappe, recentemente traduzido pela editora Tabla. São 10 mitos da fundação de Israel, para a gente entender como a fundação de Israel foi completamente baseada na limpeza étnica do povo palestino, com mitos fundadores que muitas vezes aludem a questões bíblicas, questões religiosas, mas que tentam esconder, na verdade, a questão da limpeza étnica na região. Eu indico também, tem um outro livro do Ilan Pappe, que é A Limpeza Étnica da Palestina, que é muito bom, da editora Sanderman. Tem um livro, A Revolta de 1936-1939 na Palestina, do palestino Ghassan Kanafani, também pela editora Sanderman. Eu recomendo meu próprio livro, que eu acho que ajuda um pouco, porque é um estudo de caso sobre a aldeia do meu pai, né? Então, são depoimentos, testemunhos de sobreviventes da Nakba, na segunda parte dele, é resultado da minha dissertação de mestrado, e penso que ajuda também a compreender. Tem o livro Orientalismo, né? O Oriente como Invenção do Ocidente, do Eduardo Said, que eu penso que ajuda a compreender por que essa ideologia que é construída nessa visão orientalista de que os palestinos, dentro desse bloco de orientais, né, essa imagem construída, esse imaginário, são atrasados, não civilizados, bárbaros e, portanto, têm que ser controlados. Enquanto o Ocidente, os ocidentais, são racionais, lógicos, né, e civilizados. Então, acho que esse livro também ajuda bastante a entender, né, e filmes que tem um filme da Al Jazeera, que é em 4 partes, que é Al Nakba. E eu super recomendo que assistam um documentário bastante completo. Obrigada. Soraya e Giovana, é só a última pergunta que eu queria fazer para vocês, já para encerrar aqui também, que vocês fizessem em um minutinho aqui as suas considerações finais, que vocês pudessem falar um pouco mais também, só para encerrar aqui o programa. Bom, a defesa da causa palestina é uma defesa dos direitos humanos. Levantar a causa palestina na nossa sociedade significa confrontar uma desigualdade, uma injustiça histórica. Então, eu imagino que nós, como sociedade brasileira, nós devemos nos cercar deste tema, nos apropriar deste tema e colocar ele cada vez mais em pauta, em destaque, para que ele não morra no esquecimento. Pegando aqui o gancho do que a Giovana colocou muito bem, eu penso exatamente isso, que a causa palestina é uma causa de todos e todas nós, da humanidade. É uma luta contra a opressão e a exploração. E eu vou dizer o porquê, exatamente. 70% das tecnologias desenvolvidas por Israel
que testa essas tecnologias militares sobre as verdadeiras cobaias humanas que converte os palestinos todos os dias, são para exportação. Então, é essa exportação que sustenta a ocupação, o apartheid reconhecido inclusive por organizações como a Anistia Internacional e Human Rights Watch. E o Brasil se tornou um dos 5 maiores importadores de tecnologia militar israelense nos últimos anos, infelizmente. Governos estaduais seguindo na mesma toada. Então, a gente vê armas que estão nas mãos das polícias e promovem o genocídio pobre, negro e o extermínio indígena, que matam os palestinos primeiro. Então, é sangue derramado na Palestina e depois o sangue derramado aqui no genocídio pobre, negro e extermínio indígena, que nós vimos, que assombrou, né, o mundo na semana passada, porque ganhou a mídia, porque isso acontece faz tempo e não se deve naturalizar. A gente deve denunciar. O caso do Genivaldo, por exemplo, lembrou muito os ataques israelenses. Por exemplo, no bairro palestino de Sheikh Jarrah, que eles jogavam gás dentro da casa das pessoas. Tem palestinos que morrem pela inalação de gás. As técnicas, o treinamento são os mesmos. Essa luta é nossa. É uma luta pelas nossas vidas. Quando a gente diz que vidas negras, indígenas, palestinas importam, é também lutar por uma Palestina livre do rio ao mar, que esses direitos para os palestinos sejam assegurados, inclusive o direito de retorno às suas terras de onde eles foram expulsos. É isso então, gente. A gente queria agradecer as nossas 2 convidadas que falaram sobre um tema tão importante com a gente e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês que acompanharam. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.